Obrigado, Deus, por mais uma tarde aqui na Tua presença. Fala conosco, Deus, ministra o nosso coração, Pai, porque às vezes nós precisamos ouvir o Senhor falar diretamente ao nosso coração, Pai. A nossa alma deseja a Tua palavra, no meio de tanto conflito, Pai, tantas coisas, de tantas vozes, Pai, até mesmo na igreja, nós precisamos ouvir a Tua voz, Pai. E nós escolhemos ouvir a Tua voz nessa noite, Pai. Fala conosco, ministra cada coração que está aqui, que seja uma tarde de liberdade, onde há o Teu Espírito a liberdade, Pai. Fala conosco, ministra o nosso coração, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. 3,14 diz assim: Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou vosso esposo, e vos tomarei um de cada cidade e 2 de cada família, e vos levarei a Sião. Dar-vos-eis pastores segundo o meu coração, que vos apacentam com conhecimento e com inteligência. Então, Deus dá uma palavra para Jeremias, que Deus ia levantar pastores segundo o coração dele. Eu vou falando aqui da palavra e você vai... Vou procurar deixar mais a palavra falar do que eu, e você vai assimilando o que serve para você. Então, Deus falou que ia dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. Que impressionante é isso, Deus levantar um pastor segundo o coração dele. Um homem que está disposto a fazer a vontade dele, um homem que está disposto a pregar o que Deus fala de verdade, né? Um homem segundo o coração dele. João, como estava falando aqui, João era um homem de Deus, era um homem segundo o coração de Deus, João. Então, por causa do evangelho, ele foi levado para a ilha de Patmos, e era uma ilha que era só para os condenados, não tinha mais jeito de ser condenado, vai para a ilha de Patmos. Quem ia para a ilha de Patmos não voltava. Aí os navios levavam pedra, lá os piores trabalhos do navio levavam pedra para eles, quebravam as pedras, o navio ia buscar, então o serviço deles era esse. Eles não tinham acesso ao mundo, eles estavam isolados da ilha de Patmos. E o cara morria lá. Quem foi para a ilha de Patmos está condenado, ou vai ser picado por cobra e vai morrer na ilha de Patmos. Só que João voltou. Que Deus tremendo, que Deus poderoso, né? Ele não morreu na ilha de Patmos, ele voltou da ilha de Patmos. Depois entrou um novo rei e trouxe ele de volta para Éfeso, o apóstolo João. Quer dizer, irmão, quando a gente é um pastor, você é um servo, uma serva segundo o coração de Deus, você vai sofrer. Vai ter o choque do mundo espiritual aqui nessa terra. Nós vamos ter o choque do mundo espiritual. Então João estava lá, ele estava contente, feliz, não, ele estava chocado. Mas por quê? Por causa da vontade de Deus, nós vamos ser chocados. E nós temos que estar preparados para isso, para ser um irmão, vou tirar até pastor, para ser um irmão segundo o coração de Deus. E nós vamos ver aqui algumas pessoas que tinham o coração de Deus, como é que eles pensavam, né? Primeiro que o que eu queria falar para você era, Elias era um homem segundo o coração de Deus. Eu tenho uma missão para você, né? Eu tenho uma obra para fazer na tua vida. E todo mundo que Deus tem uma obra para fazer na vida, primeiro Deus vai testar essa pessoa, principalmente se ela estiver na frente de um trabalho. Porque o que ela vai ministrar para o povo se ela não tem inteligência espiritual? Se ela não tem conhecimento do mundo espiritual? Não é o conhecimento do livro, não. Da faculdade, não. É o conhecimento do mundo espiritual. O que essa pessoa ela vai ministrar na área do louvor se ela não passou por nada? O que ela vai ministrar na palavra se ela não passou por nada? Se ela não conhece nada do mundo espiritual, não tem experiência com Deus, experiência profunda com Deus, não tem? Então essa pessoa vai ministrar o quê? Vai ser uma pessoa vazia. Ela vai trazer um conhecimento ali, teórico, né? Da palavra de Deus. Então, Elias ficou 2 anos no deserto, depois ele ficou mais 1 ano na casa da viúva, depois ele voltou para Israel, para dizer para o rei Acabe que ia chover novamente, e a palavra dele se cumpriu. Quer dizer, Deus, quando a gente está servindo a Deus de verdade, Deus faz a gente submeter a cada coisa. Então Deus está falando aqui,
Aí a gente olha aqui hoje, dinheiro, 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 mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. E Deus está falando aqui, ó, quem vai me servir vai passar por isso. Você pode ir para a ilha de Patmos. Por causa da palavra de Deus, você pode ficar isolado na ilha de Patmos. Pode acontecer umas coisas para você que para a carne parece uma tragédia, mas não é tragédia. Ou para o crente que está focado em outra coisa, é uma tragédia. Porque hoje você não pode mais ir para a ilha de Patmos. Hoje tudo tem que acontecer para você, né? A vida tem que correr bem para você em tudo. Você não pode mais ter problema, é proibido ter problema. Hoje o crente é proibido ter problema, né? Mas o João foi para a ilha de Patmos e ele voltou. Deus resgatou ele de volta de um lugar onde ninguém saía. Já era levado lá para ser condenado, quebrar pedra, o navio ia, levava as pedras, eles quebravam o navio, buscavam, não tinha contato mais com ninguém. Mas o João voltou daquela situação. Deus tirou o João daquela situação. Então Deus quer dar pastores segundo o coração dele. Ó, meu filho, minha vontade é essa aqui. Quando começa a passar os excessos, aí Deus começa a derrubar certas coisas. Por exemplo, quando ele manda, lá em Mateus 10, ele manda os apóstolos numa missão, ele fala, vai na casa do povo, prega o evangelho, não leva cinto, não leva bolsa, não leva nada. Chega lá na casa da paz, se a casa for digna, você entra naquela casa, se hospeda naquela casa. E você fica lá. Você vai comer do que eles têm, lá na mesa. Então você vai ser igual a todo mundo. Essa era a ideia de Deus. Aí eu vou pregando que você vai pensando nas coisas que acontecem hoje. Essa era a ideia de Deus, né? Você vai lá e aí vão te oferecer lá a comida que eles tiverem, você vai comer na mesma mesa. Com eles, não leva alforje, não leva nada. Então essa era a ideia de Deus no princípio, né? É assim que Deus, ele queria que a igreja dele caminhasse no princípio. Quando ele chega no templo e ele expulsa lá os cambistas, lembra disso? Ele chega tudo, vira a mesa, tudo. Por quê? Porque essa prática existia em Israel. As pessoas vinham de longe, então não ia trazer um sacrifício, não ia levar um animal, ele morria no meio do caminho, até Jerusalém. Chegavam em Jerusalém, eles compravam um animalzinho para fazer o sacrifício. Havia essa prática. Só que quando Jesus entra no templo e limpa o templo, porque eles estavam cobrando de 3 a 4 vezes mais. Aí você vai pensando no que eu estou falando para você. Estou pregando aqui, mas tem um negócio paralelo aqui, ó, que a gente está vivendo hoje. Então, a prática existia. De ir lá e comprar um pombinho, mas a questão é que eles estavam vendendo o pombinho 3 ou 4 vezes mais. Era muito dinheiro que eles estavam pedindo. Era muita coisa. Aí Jesus chegou lá e desmanchou tudo isso. Mas a prática existia. Como cruz. Cruz não existia por causa de Jesus. Antes de Jesus nascer já existia cruz também. As pessoas eram pregadas na cruz. Então a prática lá já existia. Eles vinham de longe, compravam um pombinho, dependendo do sacrifício que eles iam fazer, eles compravam no preço justo. Como começou a subir muito, 3 ou 4 vezes, Jesus foi lá e chutou a mesa. É o que ele vai fazer. Tem muita coisa que Jesus vai chutar a mesa, porque está passando dos limites. Né? Elas ultrapassam os limites. Tem algumas coisas que estão ultrapassando os limites. Então, se eu perguntar para você agora, responde aí. Uma das igrejas que você acha que pede mais dinheiro? Fala. Quem? Você, quem mais? Quem mais? Que pede mais dinheiro, assim, que você acha? Universal, quem mais? Universal, quem mais? Se eu dizer para você, o Universal está perdendo. Tem uma igreja que já pôs a Universal no bolso faz tempo. De uma outra maneira. De uma outra maneira, a Universal agora ficou assim para ela. Ela pede de manhã, de tarde, de noite, faz hora extra pedindo. A Universal já ficou desse tamanho, ó. Não se preocupe, mas com a Universal ficou desse tamanhozinho para eles. Né? Então, quando as coisas começam a passar dos limites, as coisas começam a incomodar o coração de Deus. Né? As pessoas começam a falar o que Deus não falou. E quem é bom de marketing, amiga, pensa que foi Deus que falou mesmo. Quem tem um marketing bom, uma boa dicção, sabe manipular o mundo financeiro, entende de bolsa de valores, eu ia falar criptonita, né? Criptonita é a pedra do super-homem. Não é o criptomoeda, né? Quem entende dessas coisas aí manipula você em 2 minutos.
2 minutos você já fez o seu cartão lá, um voto em 12 vezes. 2 minutinhos, você já pôs seu cartão lá, o Black, né, que você tem, já fica lá em 12 vezes. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. No princípio não era assim, a ideia de Deus não era assim. Eu vou pregando e você vai formando a sua ideia. Então, Deus quer dar verdadeiros pastores que ouvem a Deus e preguem verdadeiramente a palavra de Deus. Aqui em Ezequiel 4, do 4 ao 10... Ezequiel 4, do 4 ao 10. Aqui está falando de uma profecia simbólica. O pessoal que estuda a Bíblia pode chamar também de profecia teatral, porque era assim que acontecia. Tu também deita-te sobre o teu lado esquerdo e põe a maldade da casa de Israel sobre ele. Conforme o número dos dias que te deitares, sobre ele levará as suas maldades. Porque eu te tenho fixado os anos da sua maldade, conforme o número dos dias, 390 dias, levarás a maldade da casa de Israel. Deus mandou Ezequiel deitar de um lado, era uma profecia simbólica, era uma profecia teatral, e Deus mandou ele deitar de lado por 390 dias, por causa da maldade do povo de Israel. Ou seja, o pastor tem a obrigação de ensinar o povo. É isso que o pastor faz, ele ensina o povo. Ele ensina o caminho do povo. Mas ele, aqui com Deus é diferente. Ele trata o pastor, ou aquele que tem um chamado, de maneira diferente. Ninguém sabe. Talvez você já deitou 390 dias, ninguém sabia. Mas só você sabe que você passou em 390 dias. Ninguém sabe, Deus não permite ninguém saber, é só você. Só você sabe o preço que você paga para manter o seu chamado. Só você sabe o preço que você paga para manter o seu envio. Só você sabe o preço daquilo que Deus fala com você. Deus fala com a gente de forma pessoal. E para esse aqui você falou, você vai ficar 390 dias deitado. Por quê? Quando você levanta daí, você tem a obrigação de ensinar o povo a verdade. Então o que é? Ficar 390 dias deitado, é que eu vou pôr a minha verdade em você. A tua verdade vai sair, você vai ficar escandalizado, você vai ficar... Quando a pessoa não alcança o objetivo, como que é mesmo? Frustrado, você vai ser uma pessoa frustrada, mas ninguém sabe. Lá na sua casa você está frustrado, está decepcionado, você vai ser uma pessoa excluída, você vai ser uma pessoa solitária. Eu vou te deixar nessa situação, porque só assim Deus pode pôr a verdade dele na gente e a gente soltar a verdade dele pela boca. Só dessa maneira Deus pode fazer esse tipo de trabalho. Então, você vai ficar aí 390 dias e levarás a maldade da casa de Israel. O que Ezequiel tem que ver com a maldade da casa de Israel, com o pecado dos outros? Nada. Mas ele é um servo de Deus, ele vai ser um pastor segundo o coração de Deus. Ele vai ensinar o povo a verdade, né? Qual que é o outro? E quando cumprir esses dias, torna-te-ás a deitar sobre o seu lado direito. Depois que cumprir esse dia, você deita do lado direito. E levarás a maldade da casa de Israel por 40 dias. Então, do lado direito, você vai dormir, só vai ficar só 40 dias. Aqui você fica 390, aí você vira para cá e você vai ficar 40 dias. E um dia te darei para cada ano. Dirigirá, pois, o rosto para o cerco de Jerusalém com o teu braço descoberto e profetizará contra ela. Eis que porém sobre ti cordas, e você vai ser amarrado para você não levantar. Às vezes Deus nos prende, porque Deus nos ama, porque Deus quer nos ensinar. Como nós temos pregado aqui, Deus não vai deixar você se perder. Se for para você se perder, Deus te amarra. Deixa você amarrado, mas você não vai se perder, você pertence a Jesus, você é uma ovelha de Jesus, você não vai se perder. Nem que ele tenha que amarrar você. Ele vai te amarrar, você vai ficar 390 dias deitado aqui, depois você levanta, deita para cá mais 40, mas ele não vai perder você. Ele vai pôr o reino dele dentro da sua boca, ele vai pôr o reino dele dentro de você, dentro da sua mente, dentro do seu corpo, mas ele não vai deixar você se perder. Tu não voltarás de lado para o outro, até que cumpra os dias do teu cerco.
E tu toma trigo, aí você vai ter o trigo, você vai ter cevada, pega fava, pega lentilhas, pega trigo miúdo, pega aveia e coloca numa vasilha e faz dele um pão, conforme o número dos seus dias que te deitares sobre o teu lado. 390 dias deitarás e comerás disso. E a tua comida que há de comer será por peso e vai ser uma coisa limitada a tua comida. Quando Deus quer nos ensinar, Deus limita tudo. Você vai comer, mas vai ser limitado. Ah, mas eu queria mais. Morra de inveja porque o irmão comprou um carro bonito e você não. Você vai morrer de inveja se não aprender a lidar com isso. Ah, mas eu queria ter mais. Não, você vai comer aqui. A tua comida que há de comer será de peso de 20 ciclos cada dia, de tempo em tempo você vai comer. Você não vai ter mais aquela regalia que você tinha. Porque eu vou pôr o meu reino dentro de você. Porque o negócio está feio. O negócio está ridículo. O negócio perdeu o controle. A igreja perdeu o controle e você não pode perder o controle. Você tem que saber que você tem um Deus que fala não. Você tem que saber que você tem um Deus que põe limitações na vida da gente. Que a gente às vezes não tem o que a gente quer. Que a gente precisa renunciar à nossa vontade. Renunciar aos nossos desejos. E comer é uma coisa boa. As pessoas falam assim, deixa seu marido com fome para você ver o que ele vira. Antigamente era assim, né? Agora não. Agora come um, né? Tá mais maleável. Mas antigamente era assim. Se a mulher trazesse a comida, era uma briga tão grande, e se ela colocasse um pouquinho de sal, mais misericórdia. Era uma briga tão grande. Hoje já está mais, né? A mente está mais aberta, mas antigamente era assim. Então, a tua comida que há de comer será por peso de 20 ciclos, e cada dia de tempo em tempo a comerás. Você não vai mais comer como você comia, porque você vai viver para Deus. Se Deus mexe nos maiores desejos da nossa vida, Deus mexe. O Espírito Santo mexe nos maiores desejos de comer. É uma coisa boa. Comer é uma coisa maravilhosa, né? Principalmente quando a gente está com vontade de comer uma coisa diferente. E a gente compra aquilo, dá uma satisfação. Quando você faz uma comida boa para alguém, alguém te elogia, dá uma satisfação. Porque a comida traz alegria. A comida simboliza alegria. Então comer é uma coisa muito boa, mas Deus falou assim, mesmo sendo boa, você vai ser limitado para você. As coisas vão ser limitadas para você. Então às vezes a gente anda como se não acontecesse nada. Não tem nenhuma limitação com Deus, não tem nenhuma restrição com Deus, né? A gente faz o que quer, e depois em nome de Deus e tanta coisa. Não, quem ouve a Deus, quem é levantado por Deus, né? Segundo o coração de Deus, aprende a ouvir Deus. Aprende a ouvir a palavra de Deus, né? Tem outro, Bruna? Terminei esse aqui? Também beberás água por medida, a sexta parte de um em tempo beberás. Então, tem época que Deus pega para doutrinar a gente, o próprio Deus doutrina a gente. De que maneira? Diminuindo as nossas coisas. Aí que é dor. Quando aumenta, não, né? Mas quando Deus começa a fechar as torneiras, as coisas começam a diminuir, aí que é um negócio dolorido, né? Mas isso é parte da transformação de Deus na nossa vida. Se você comer demais, você não vai morrer? Vai. Você vai morrer, comer muita gordura, vai morrer. Então Deus limita algumas coisas, né, na vida da gente. Mateus 3:1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Apareceu João Batista lá no deserto. Nós já fala deserto. Deserto só tem pedra, areia e sol e frio. Nada mais do que isso. Então, o cidadão aqui, segundo o coração de Deus, morava num lugar que só tinha pedra, areia, a sombra dele, né? O sol quente e o frio. Ele não tinha mais nada do que isso. Aí ele aparece pregando. Ele vem pregando. O que ele vem pregando? Qual é o assunto que ele vem pregando? E dizendo, arrependei-vos porque é o chegado o reino de Deus. A pregação dele era, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Não é quanto você vai me dar, o quanto que eu vou ganhar, né? Não é nada disso. Então nós temos um negócio paralelo aqui e Deus está falando outra coisa aqui. Qual é a pregação de João Batista? Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus.
Vamos se arrepender, arrependimento é o começo de tudo. Quando João Batista vem pregando, ele vem pregando porque ele sabe que arrependimento é o começo de tudo. Quando Jesus sai do deserto, o próprio Filho de Deus, antes de começar a pregar, passou pelo deserto. Quando ele sai do deserto, a primeira mensagem que ele prega é sobre arrependimento. Por quê? Porque arrependimento é o começo de tudo, tanto na nossa vida. Hoje, se a gente se arrepender hoje, nós vamos começar a viver um novo tempo. Nós vamos provar coisas novas de Deus. Porque o arrependimento é o início de tudo. Então você encontra alguém, mas eu estou passando isso, eu estou passando aquilo, né? Eu estou passando, não, vai lá na minha igreja, Deus vai resolver o problema do seu casamento. Não é isso que Deus ensina, não. Ensina você a se arrepender primeiro. Depois Deus põe a mão e resolve as coisas. Mas o começo de tudo é arrependimento. Não é promessa. Aqui não está prometendo nada para ninguém. E dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Então hoje, a igreja ganha gente só com promessas. Só faz promessas, né? Mas o João Batista, um homem que ouve a Deus e que ainda ouve a Deus, ele vai pregar sobre arrependimento, sobre o reino dos céus. Qual que é o outro, Bruna? Esse terminou? Então vamos lá no outro versículo. Naquele tempo, ouviu Herodes o tetrarca a fama de Jesus. E disse, esse é João Batista que ressuscitou dos mortos, por isso essas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha prendido João e tinha manietado, encerrado no cárcere, por causa de Herodias, a mulher de seu irmão Filipe. João Batista foi morto porque saiu de casa, foi lá na casa do Herodes, lá no palácio, aquele negócio bonito, iluminado, ele bateu na porta lá, aí avisaram o Herodes, o João Batista está aqui. Aí o Herodes mandou ele entrar, vamos tomar um café, João Batista, vamos confraternizar? Ele falou, não, eu vim avisar que a mulher que você está tendo um relacionamento com ela é mulher do seu irmão. Deus quer levantar pastores segundo o coração dele, que ouve ele. João Batista não foi ser amigo de Herodes. Ele foi lá pregar a palavra. Aquilo que ele ouviu de Deus, ele foi pregar. Você não quer entrar? Nós somos amigos, vamos fazer amizade. Não, eu vim em outra missão aqui. Eu vim falar para você que você está em adultério, que a mulher que você está se relacionando não é sua mulher, mulher do seu irmão. E por isso João morreu. Por isso João Batista foi decapitado, cortado a cabeça dele. Deus quer gente que ouça a voz dele. Eu vou pregando aqui como nós estamos tão distantes disso. Anos-luzes distante disso. Então, ele veio pregar e dizer, encerrado no cárcere por causa de Herodias, a mulher de seu irmão Filipe. Porque João dissera, não tinha lícito possuí-la. E querendo ele matá-lo, temia o povo, e ele morreu por causa disso. Deus quer gente que ouça o que ele está falando. Ouve o que Deus está falando com você, dá atenção para o que Deus está falando com você. Não fica só no vídeo lá ouvindo essas asneiras, não. Ouve aquilo que Deus está falando com você. E acabou que João Batista morreu por causa da verdade, porque era um homem que ouvia a palavra de Deus. Era um homem que ouvia Deus falar no seu coração. O Elias, você vai ficar 2 anos lá no deserto. Eu aceito, Senhor, tá bom. Você vai ficar sozinho, solitário, 2 anos lá no deserto, sair de lá, você vai para a casa da viúva. Eu aceito, Senhor, tudo bem. Ó, vocês vão pregar na casa que vocês entrarem, lá em Mateus 10, come o que eles têm. Não vai ficar exigindo nada lá, não. Tenta viver como o mesmo nível do povo lá. Vamos ouvir o que Deus está falando no nosso coração. Como foi pregado essa semana, Deus não quer que a gente tenha as coisas, Deus quer que a gente tenha muita coisa. Deus quer nos abençoar. Deus não quer que a gente passe dos limites. Deus quer que a gente tenha prosperidade? Quer, né? E uma das partes mais importantes da prosperidade é a saúde. Se você não tiver saúde, você pode ter dinheiro, com dinheiro você não vai fazer nada. Então uma das partes mais importantes da prosperidade é a saúde. Ter a nossa necessidade suprida. Somos lá, cidadão do reino dos céus. Essa é a parte mais importante da prosperidade, não é o dinheiro.
Necessidade suprida, assim, ter dinheiro é diferente. Então, e querendo matá-lo, temia o povo, porque tinham como profeta. O Mateus 14, do 1 ao 4. É o quê? 14, né? Mateus 14, do 1 ao 4. E querendo matá-lo, temia o povo, porque tinham como profeta. Ah, então o 14 já li. Então, segundo Reis 5:1. Vamos ouvir Deus? Vamos lá. Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem de Deus diante do seu senhor, de muito respeito, porque por ele o senhor dera livramento aos sírios, e este era varão de homem valoroso e leproso. O outro versículo, o que é? Não, vamos lá no outro. O 5 você pôs? O 5. Agora esse e o 5. Então disse ao rei, tá certo. Então disse o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6 ciclos de ouro e 10 mudas de veste. E ele pegou o dinheiro, pegou a carta de uma província para outra, precisava da carta, pegou o dinheiro e levou uma dinheirama. Chegou lá na casa do profeta Eliseu, ele chegou lá na frente, ele pensou que ele ia ser atendido pelo profeta Eliseu, ele estava acostumado com esse tipo de tratamento. Quando ele chega lá com aquela dinheirama toda, o profeta Eliseu fala para o servo dele, do profeta, vai lá e avisa ele para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Vamos ouvir a Deus. Era hora de pedir dinheiro para o homem? Não era hora. Não era hora de pedir nada para ele. Vamos ouvir o que Deus está falando no coração da gente, senão daqui a pouco você vai ser frustrado. Nós vamos começar a ter inveja das pessoas. Deus talvez dê um carro para o Pedro, um carro bonito. Deus pode dar um Porsche para o Pedro e pode não dar para mim. Porque o tempo do Pedro com Deus é um, o meu é outro. O trabalhar de Deus na vida do Pedro é um, na minha vida é outro. Se a gente ficar olhando o que Deus deu por irmão, não deu para mim, nós vamos ser pessoa triste, vamos ser pessoa miserável. Então Eliseu era um homem de Deus, um homem que apacentava segundo o coração de Deus, que ouvia Deus. Se não fosse, ele ia pegar o dinheiro do Naamã. Ele ia inventar um negócio lá, ele ia pegar o dinheiro do Naamã, mas ele era uma pessoa que ouvia Deus. E Deus falou para ele: não mexe no dinheiro dele, manda ele vir aqui, manda ele tomar banho no Rio Jordão. Ele vai tomar banho lá no Rio Jordão, vai ser curado. Essa era a estratégia de Deus. Não é como se faz hoje. Esse homem na igreja de hoje, ele perderia todo o dinheiro dele. Vamos ouvir Deus. Vamos ter um coração mais grato a Deus, um coração menos ambicioso. Eu sei que Deus pode dar. Eu acredito nisso, que Deus pode dar. O que Ele quiser, Ele pode dar. Mas é que no meio de tudo isso nasceu a ambição da igreja. O de pedir muito. Eu não estou falando de pedir, não. Pede oferta e pede dízimo. Mas eu estou falando de pedir muito. De vender no preço, né? Final do mundo. Estou falando disso. Não estou falando de pedir dízimo e oferta, não, que é bíblico. De alguém fazer um voto é bíblico. Mas eu estou falando dos exageros. Aí você vai tirando a sua conclusão. Nós temos a obrigação de ensinar você a palavra, né? Agora, você tem que buscar Deus para você ter o discernimento. Deus chama cada um de maneira diferente. Nem todo mundo é igual. Deus precisa do crente rico? Precisa, porque o crente rico precisa abençoar a igreja. Mas é ele que Deus chamou, não foi eu. Então, vai, anda, enviarem uma carta. Qual que é o outro? É o último, é. Não, isso é isso, versículo ainda. Tá certo, então ele vai na casa do Eliseu. O Eliseu não atende ele, manda o servo dele lá,
dá o recado para ele, ele foi resolvida a situação. Qual é a questão aqui? Não é ficar pedindo dinheiro para os outros, não é ficar metendo a mão no dinheiro dos outros. Deus quer dar bênção, quer. Deus não quer o exagero. Quando passa do exagero, Deus é obrigado a entrar no templo e derrubar tudo. Porque está passando dos limites, está exagerando muito em questão de dinheiro. E Deus entra e ele derruba tudo. O êxodo. E falaram a Moisés dizendo, o povo traz muito mais do que basta para o serviço. O povo está trazendo um monte de oferta. Né? Para o serviço da igreja, muita oferta. O povo está trazendo muito mais. Fala isso nos dias de hoje. Né? Vocês estão trazendo muito, para um pouco. Esse espírito está tomando conta da igreja. Essa dinheirama está tomando conta. De repente você pensa que é o pastor pregando, é o mamon usando a vida dele. Para que tanto dinheiro? O povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra do Senhor. Ordenou que se fizesse. Então mandou Moisés que fizesse passar uma voz pelo arraial, dizendo, nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais. Deus está falando aqui. E você está vivendo no mundo paralelo. Nós vivemos aqui no mundo paralelo. O povo foi proibido de trazer, porque aquilo que o povo já trouxe já era o suficiente para sustentar a igreja, o sacerdote, a igreja, a tribo de Levi, que fazia as coisas no santuário. Deus quer que traga? Quer. Mas as coisas têm limite. As coisas têm, nós não precisamos estar persuadindo ninguém. As coisas têm limite. Se você estudar marketing, você vai aprender a manipular o povo de uma forma espetacular. Então, se você fizer marketing, qualquer palavra que você pregar aqui, você pregar uma palavra, qualquer uma, de um passarinho, você vai falar que o passarinho tinha uma moeda no bico. Você vai aprender as manhas, você vai aprender as artimanhas de arrancar dinheiro do povo. Então Moisés correu uma voz no arraial, não traz mais nada. O que nós temos aqui já vai dar para a gente concluir a obra. Proibiu o povo de trazer ofertas, porque o que tinha já era o suficiente para fazer a obra. Tem gente que já é o suficiente, mas fica inventando coisa. Tem muito dinheiro. Já é o suficiente, mas fica inventando coisa. Fica inventando coisa. Aí quando começa a inventar coisa, Deus entra no tempo e derruba tudo. Deus entra no tempo e destrói tudo. Então, a palavra que eu queria pregar para você é se você tira as suas conclusões do que você tem ouvido para você não se perder. O pastor hoje, ele acorda, antes ele acordar para ver o que queria pregar no domingo, ia pregar na quarta-feira, na sexta-feira. Hoje ele acorda para ver que tipo de imersão que ele vai fazer com os irmãos. Quanto é que ele vai ter que cobrar nesse curso? Para trazer os irmãos para fazer o curso, pagar para ouvir o que sai da palavra, aí tem que pagar ainda e fazer o curso. Não é mais uma palavra. Então Deus, o que Deus está falando? Eu vou levantar pastores segundo o meu coração, gente que ouça a minha voz, que pastoreie com inteligência e com sabedoria. Aí eu não sei o que Deus falou com você. Eu sei que Deus falou comigo é estrondoso, porque a gente na verdade, às vezes tem que renunciar a coisas, e às vezes a gente tem que se doutrinar, mas não era isso, às vezes a gente tem que ter uma palavra de confronto contra a gente, mas não era isso que eu queria falar também. E eu sei que Deus às vezes coloca a gente numa situação, a gente tem que aprender a tirar a ambição do nosso coração. A gente precisa abandonar essa ambição do nosso coração. Vamos ter medo de Deus? Não, Deus fala que dá muito mais do que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Deus não quer a gente extrapolando as coisas. Deus não quer a gente passando dos limites, mas Ele quer que a gente tenha muito mais do que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Deus é o nosso provedor. Só que as coisas têm limite. E isso, nós sempre tem um limite.
Você precisa fazer uma oferta na casa do Senhor? Faz uma oferta. Você precisa fazer um voto pela sua família? Faz um voto pela sua família. Até alguém da sua família faz igual a Sulamita, né? Sulamita foi lá e fez um voto e teve um filho. Ela não tinha um voto para a família. Aí você precisa fazer um voto? Faz um voto. Mas quando as coisas começam a passar dos limites, você fez seu voto. Aí eu venho aqui a semana que vem e falo assim, agora faz uns 12 vezes no cartão. Aí eu venho outra semana, adota o seu parente agora, faz um voto para ele. E aí isso não tem mais limite. Né? Isso perde a essência das coisas. Amém?